Fala pessoal, tudo bem? Então, estamos aí no nosso terceiro dia, nossa terceira dica para a reta final da Polícia Civil do Espírito Santo. Espero que você tenha gostado. Ontem foi direito administrativo, é uma matéria um pouquinho às vezes mais complicada para quem não conhece, e aí tem algumas dúvidas, né? Enfim, recebemos algumas dúvidas aí e pode ficar à vontade em estar entrando em contato conosco, beleza? Então, olha só, hoje a dica é sobre direito penal, tranquilo? Então vamos falar hoje, dentro de direito penal, tem vários temas aí, nós vimos que o edital é até extenso para direito penal, tá? Principalmente para quem vai fazer escrivão aí, penal, processo penal é gigante o edital. E, né, nós vamos tratar aqui de um tema que por vezes acaba confundindo muita gente, que é aquela parte ali de desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e tentativa, beleza? Então vamos falar do crime impossível, que o artigo 17 é muito explícito, muito fácil de entender o crime impossível. Mas vamos falar aqui, né, começando pela desistência voluntária. A desistência voluntária acontece quando o agente, isso está no artigo 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz, tá? Tentativa, artigo 14, inciso 2, e no artigo 16 está o arrependimento posterior, e no 17 o crime impossível, 14, inciso 1, crime consumado. Então 14, 15, 16 e 17 estaria todos os sistemas que geralmente cobram no mesmo tópico, né, na prova. Então eu vou passar aqui para vocês mais a questão do 14, inciso 2, o 15 e o 16. O que a prova vai tentar te sacanear? Ela vai tentar te sacanear quanto a como a gente responde pelo que ele responde. Ou vai trazer um probleminha e vai te perguntar se aquilo é desistência voluntária, arrependimento posterior, arrependimento eficaz ou tentativa. Geralmente a dúvida está entre tentativa e desistência voluntária e na consequência, né, que vai gerar para o agente no arrependimento posterior e no arrependimento eficaz. E agora a gente vai passar aqui uma dica rapidinho para poder ficar fácil isso aí. Desistência voluntária. O agente, né, ele inicia os seus atos executórios, mas ele não chega, né, a consumar aquele crime principal. Ele, né, que a gente fala, ele desiste de prosseguir na execução, ele apenas inicia. Né, um exemplo claro, o agente pulou o muro para furtar uma casa. Quando ele pulou o muro, ele não vou continuar. Não vou. Ele poderia continuar, mas não quer continuar. Ao furtar a casa. Pulou o muro, se arrependeu, diz pulou o muro, né? Nem tem essa palavra, mas voltou, pulou o muro novamente, foi embora. O que o agente vai responder? Né? Ele responde pelos atos já praticados, e não por uma tentativa de furto, mas sim pelos atos já praticados. Quais seriam esses atos já praticados? No pular um muro, poderia considerar uma violação de domicílio, mas não consideraria uma tentativa de furto, beleza? Então a desistência voluntária é isso. O agente inicia os seus atos executórios, mas não completa os seus atos executórios. Ele desiste antes de realizar os atos executórios, de prosseguir na execução, né? E aí ele responde pelos atos já praticados. Se esses atos já praticados não configurar crime, então ele não responde por nada, beleza? E aí eu vou tratar junto da tentativa. A tentativa é o seguinte, o cara iniciou seus atos executórios, a tentativa o cara fez tudo que ele está querendo fazer, mas não se consuma o crime pelas circunstâncias alheias à vontade do agente, e não porque bateu nele a vontade de desistir, tá? Ou por alguma espontaneidade, né, ele acabou desistindo. Não, a tentativa, o cara quer prosseguir, mas não pode. Aí é isso a gente tem que a doutrina chama fórmula de Frank. Como assim? Na desistência voluntária, o agente pode prosseguir, mas não quer prosseguir, né, no seu intuito criminoso. Já na tentativa, o agente quer prosseguir, mas não pode prosseguir por circunstâncias alheias à vontade dele. Então, muito cuidado com esses dois na prova, porque pode vir um exemplo falando que aconteceu determinada situação e o agente simplesmente parou de fazer. Mas por que ele parou de fazer? Porque ele quis desistir? O problema vai ter que te dar essa palavra. Ele quis desistir ou ele não continuou por essa circunstância ali à vontade dele. Isso aí que as provas acabam trazendo para confundir você entre desistência voluntária e a tentativa, beleza? E aí, na desistência voluntária a gente já viu que ele responde pelos atos já praticados. E na tentativa ele vai responder pela mesma pena do crime como se fosse consumado, porém vai ter uma redução de 1 a 2 terços. Essa redução de 1 a 2 terços, para gravar, eu chamo ela de 1, 2, 3. Por quê? 1 a 2 terços é o seguinte, é 1 sobre 3, 2 sobre 3.
Só que se você esquecer que, nem sei muito matemática, tá? Mas que embaixo é tudo igual, nesse caso, 1/3 sobre 2/3, então você esquece que embaixo está tudo igual, né? E vai 1, 2, 3. É 1/3, né? É 1 a 2/3. Então, vai responder pela pena do consumado, diminuído de 1 a 2/3. Então, vai diminuir 1, 2, 3, diminui a pena. 1, 2, 3, diminui a pena. É um macete que eu fiz para poder memorizar, talvez pode te ajudar, tá? Mas, formalmente, se você quiser, a redução da pena se dá de 1 a 2/3, conforme a pena aplicada ao crime consumado, beleza? E no arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Arrependimento eficaz é o seguinte: o agente já iniciou seus atos executórios, já executou, né, a situação, ele esgotou os atos executórios, mas se arrepende imediatamente e vai praticar atos contrários àquela intenção inicial para que ele consiga evitar o resultado, né? Então por isso que fala que o arrependimento eficaz acaba só podendo em crimes materiais, porque precisa de ter essa parte da consumação. Então vamos lá. No arrependimento eficaz, um exemplo, é como se eu soubesse que fulano não sabe nadar, empurro ele na piscina, porque eu quero que ele se afogue. Mas quando ele caiu na piscina, me arrependi, pulei na piscina e salvei ele. Salvei fulano. Fulano ficou com sequela, porque ele não pode ter, né? O arrependimento tem que ser eficaz, ou seja, você tem que conseguir evitar a consequência do crime. Qual era a consequência? Um homicídio, matar ele afogado. Ele não morreu afogado. E pelo que ele vai responder? Pelos atos já praticados, beleza? Se não configura crime, não responderia por nada. Essa que é a ideia. Mas qual é a ideia principal do arrependimento eficaz? Ele já esgotou os seus atos executórios, mas se arrepende antes de vir a merda. Essa que é a ideia. Não veio o grande problema, né? Empurrei o cara na piscina para ele morrer afogado. Ele não morreu afogado. Eu pulei e resgatei ele. Fiquei arrependido. Agora, se eu empurro e saio, foda-se, se ele nada, se a outra pessoa vai salvar ele, aí não, eu vou responder por homicídio ou tentativa de homicídio, né? Vai depender. Mas nesse caso, ele vai responder pelos atos já praticados. Aí vai depender se vão considerar ou não. A questão vai te trazer isso. Mas você tem que saber que arrependimento eficaz, a consequência penal, ele responder pelos atos já praticados. Se esses atos não configurar nenhum crime, ele não responderia por nada, tá? E lembre-se que ele já praticou os atos executórios, já superou os atos executórios, ele esgotou os atos executórios, tá? Mas se arrependeu eficazmente, que esse arrependimento tem que ser eficaz. E no arrependimento posterior? Arrependimento posterior ele só pode ser aplicado, isso é um ponto muito importante, a crimes que não possuam grave ameaça ou lesão, né? Então, seja um roubo, não daria certo. Além disso, o agente ele deve reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia. E não a propositura da denúncia, não o oferecimento da denúncia, mas sim o recebimento da denúncia, tá? E se ele fizer isso em crimes não violentos, crimes sem grave ameaça, né, ele reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia, porque não sei se você conhece a parte do processo penal, talvez é a primeira vez que você vai fazer uma prova de direito, o promotor, né, o Ministério Público vai propor a denúncia, oferecer a denúncia e o juiz vai receber a denúncia. Entre a propositura da denúncia tem um lastro temporal aí, que geralmente não é da noite para o dia que o juiz vai decidir se ele recebe ou não, né, a denúncia. E aí, nesse período, antes do recebimento, até esse ato do juiz, essa decisão do juiz de receber a denúncia, né, até essa decisão do juiz de receber a denúncia, o cara pode restituir a coisa, né, ou reparar o dano, beleza? Então a ideia é essa. Após esse período, né, para a letra da lei, não estaria abarcado pelo arrependimento posterior. Mas a gente tem algumas exceções aí, em alguns crimes, principalmente crimes contra a infração pública ou outros crimes aí, que haveria essa diminuição de pena, mas eu creio que essa parte jurisprudencial não chega a ser importante para essa prova nossa. Talvez para uma prova do CESP seria sim importante, né, dar uma pesquisada nisso, até porque eu não vou aprofundar nisso aqui. Mas qual é a consequência penal do arrependimento posterior para o agente? Ele vai responder, né, pelo crime, mas ele vai ter direito a uma redução de pena novamente 1, 2, 3, como de 1 a 2/3, beleza? Então, recapitulando, arrependimento eficaz
arrependimento eficaz, desistência voluntária e tentativa. Desistência voluntária, o cara pode prosseguir, mas não quer. A tentativa, ele quer prosseguir, mas não pode por circunstâncias alheias à vontade. Arrependimento eficaz, ele faz os atos, ele pratica os atos executórios todos, né, esgota os atos executórios, mas se arrepende eficazmente e evita a consumação do delito, beleza? E ele responde, nesse caso, apenas pelos delitos já praticados, pelos crimes já ocorridos, já assim como na desistência voluntária. Já na tentativa e na arrependimento posterior, ele vai responder, né, com base no crime consumado, tendo direito à redução da pena de 1 a 2 terços, beleza? Então era a dica sobre esse tema aí que eu gostaria de passar para vocês, e qualquer dúvida a gente está à disposição, né? Espero que tenha gostado, que consiga elucidar a diferença entre um e outro para não errar isso mais em prova. Eu acredito que a gente vai ter uma dessa questão na prova com certeza, beleza? Então, qualquer coisa, mande e-mail pra gente, mantenha contato e vamos nos falando aí, beleza? Então, tranquilo. Valeu, um abraço, até mais.